profundo respeito pelo Ciro Gomes. Sou grato ao Ciro Gomes, que esteve no governo comigo, de 2003 a 2006. Mas o Ciro, nesse instante, ele resolveu não estar conosco. Sair com candidatura própria é um direito dele, não sou eu que vou impedir. Eu estou construindo uma aliança política com 10 partidos políticos, todos os partidos de esquerda e progressista, e nós vamos ver, se ganhar as eleições, tentar ver, sabe, se ainda conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência: Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre, é igualzinha a do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Olha, mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo inverdade. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que, quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão, sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira, na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Eu continuo... Eu botei um vídeo até relativamente longo, porque tem muita coisa importante aí. Em primeiro lugar, você vê que claramente o Lula trata o Ciro com deferência, porque ou busca votos eventualmente já no primeiro turno, ou sabe que precisará, será importante, os votos do Ciro no segundo turno serão importantes para ele, claro, né? Caso não haja migração já no primeiro turno, parece difícil que aconteça. Né? Então, em primeiro lugar, há um tratamento com deferência e sem ofensa. Quando você trata alguém de forma respeitosa e recebe ofensa de volta, me parece que fica ruim para quem ofende. Acho. Né? E no caso, o Ciro devolveu ali, né, com acusações. Mas, de qualquer modo, vocês notaram um certo clima amistoso ali entre eles. Sim, sai né? um sorriso, né, às vezes. Troca de sorrisos e tal. A hora que o Lula elogia o Ciro gargalha, quase gargalha, né? Ri, assim, largo, né? Diz, olha, tá aí um encantador de serpente. Né? Até porque você tem vídeos, as pencas do Ciro elogiando o Lula no passado. Foi ministro do Lula. Né? Agora, vejam, e se revela, como eu disse, o Ciro macropensador, assim. Então, numa frase ele disse, o Bolsonaro está aí, a culpa é do Lula, né? Então, portanto,
critica Bolsonaro. O crescimento do PT foi medíocre, aliás, medíocre como o do Fernando Henrique, então, veja só, esse governo não, o ciclo do PT também não, que reproduziu o mesmo crescimento do ciclo do Fernando Henrique, no interregno o Temer, que ele trata também os chutes, e é nessa hora que o Ciro fica um pouco a perspectiva assim do grande Salvador e tal. Com algumas críticas que até são pertinentes, mas é o primus inter pares, é o único, né? Descolado de todo o resto e tal. E trata o Lula como se o Lula estivesse ali usurpando a condição de candidato. Ele não está. Achei, olha, com a devida vênia, Ciro. E aqui eu estou falando de alguma coisa que eu estou tratando desde 2014, quando a Lava Jato foi criada. Aquele você não poderia votar mesmo no Haddad porque você viajar para Paris porque você estava preso, não me parece uma fala ética. Que o Ciro sabe que o Lula foi preso sem prova, condenado sem prova. E o Lula sabe por quem, o Ciro sabe por quem o Lula foi preso. E sabe que papel o Sérgio Moro teve depois. E conhece a articulação da Lava Jato. Não é? Então, quando faz isso, de alguém que ficou 580 dias na cadeia, Ciro, numa sentença sem prova, aí eu acho que tem um certo ânimo para falar mal, entendeu? Tem um certo ânimo da maledicência que ignora um pouco a política. E olha que o Ciro já bateu muito no Sérgio Moro também. Uma vez até ele disse que se o Sérgio Moro baixasse no Ceará, seria recebido a bala. Né? Que também não pode, claro. Mas era só uma hipérbole. Né? Nessa hora da prisão, vocês troquem os elogios e ofensas se vocês quiserem. Nessa hora da prisão, eu acho que mexe com uma coisa muito cara para o ordenamento brasileiro. Muito cara. Né? Que é a justiça ser instrumentalizada pela política e se manter alguém 580 dias na cadeia sem prova por um juiz incompetente e suspeito. E quero finalmente, o Lula disse, eu fui absolvido, o Ciro protestou, porque vem essa história, ele não foi absolvido. O Ciro é mais amplo do que ser absolvido. Ciro, uma pessoa é absolvida. Atenção, Ciro, eu acho que você é advogado, professor de direito, e sabe que eu estou falando a verdade. Ô Ciro, quando uma pessoa é absolvida, significa que o processo é legítimo, Bob Furuia, vale bem. O processo é legítimo e a pessoa foi absolvida. O caso do Lula, os dois processos que ele está condenado foram anulados porque eram ilegítimos. Uhum. É mais amplo do que ser absolvido. O processo era ilegítimo. E dos outros processos, ou foram trancados por irregularidade, ou de fato ele foi absolvido. Então não tem erro aí não. Né? Tem mesmo.